Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Último vídeo dessa segunda-feira, para fechar essa segunda com muita informação a você aí, torcedor vascaíno. Uma segunda sem jogo, uma segunda sem treino, porém uma segunda muito movimentada quanto ao futuro do Vasco da Gama, quanto à venda da Vasco da Gama SAF. Porque hoje, mais do que nunca, se confirmou. A ICAP, seguradora norte-americana e atual controladora das ações que pertenciam à 777 Partners, corre para vender os clubes que detinham as ações ligadas ao grupo norte-americano. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês. Até porque hoje, nesse momento, há um grande questionamento no meio da torcida vascaína. A venda para o grupo norte-americano foi boa ou foi ruim? O Vasco ter se tornado uma SAF foi bom ou foi ruim? A gente vai comentar muito sobre isso aqui com vocês, porque isso é uma dúvida hoje no meio da torcida vascaína. Se o fato de, no meio de 2022, o Vasco ter vendido as suas ações e ter se tornado uma SAF foi uma linha do tempo na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, positiva ou negativa. Fiquem ligados, é um vídeo bem legal, bem interessante e que você vai sair desse vídeo com uma cabeça completamente diferente quanto à venda do Vasco da Gama para o grupo norte-americano. Além dessa, é claro, muitas outras informações que a gente vai trazer aqui a vocês, porém rapidinho, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno e é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça aí parte da nossa família. Nós contamos muito com o apoio e a presença de todos vocês aqui no nosso canal. Contamos aí com a sua inscrição, até porque estamos por detalhes de chegar à marca dos 140 mil inscritos. E eu preciso de você aí do outro lado para que consiga chegar a esse número tão importante, tão grande realmente para o nosso canal. Então se inscreva, curta, compartilhe, venha fazer parte aí da nossa história, venha fazer parte aí do canal do Gigante Vasco. Show? Além disso aqui, ó, no comentário fixado temos 3 links. Um link do nosso grupo de WhatsApp, um link também do nosso grupo de membros aqui, dos nossos planos de membros. Contamos também com você se tornando um membro aqui do canal e ajudando no nosso crescimento. E um link também, meu amigo torcedor vascaíno, das nossas outras redes sociais. Nos siga também por lá para acompanhar o canal do Gigante Vasco em outros lugares. Show? Vambora então, Vascão? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E a gente vai falar sobre muita coisa aqui nesse Boa Noite Gigante. Porque tivemos aí nessa tarde, né? Que foi uma informação que saiu por volta de 1h, né? 1h, 1h30 da tarde. Que hoje a ICAP, que é a seguradora, né, do Vasco da Gama, ela colocou, é uma seguradora norte-americana, melhor dizendo, e hoje é controladora do Vasco da Gama, de 30% das ações do Vasco da Gama que pertenciam ao grupo norte-americano. Assim como a ICAP hoje ela controla as ações referentes ao que a 777 integralizou aqui no Vasco, a ICAP também controla ações referentes a outros clubes ao redor do mundo. A ICAP hoje controla clubes como Standard Liège, Genoa, Red Star da França, Hertha Berlim, Sevilla e Melbourne Victor. Clubes, que pertenciam ao grupo norte-americano. A 777 Partners ela está em um colapso financeiro gigantesco ao redor do mundo, está de fato em falência. Hoje tivemos aí a informação que não são apenas os clubes de futebol que a ICAP está buscando vender, iates, jatinhos, clubes de basquete, tudo que pertencia ao grupo norte-americano ao redor do mundo está à venda nesse momento. Recentemente, até o próprio grupo norte-americano foi despejado, né, de um apartamento que eles alugavam nos Estados Unidos. Então, assim, a situação pro lado de lá, meu amigo, tá difícil, tá dura, tá insustentável. E, resumidamente, hoje o Vasco da Gama ele terá 30% das ações que a 777 integralizou vendidas. É importante lembrar que essa integralização, ou seja, essa compra das ações, foi feita em 3 vezes. A primeira, através do empréstimo ponte, realizado lá no meio de 2022, no valor de 70 milhões de reais, antes mesmo da venda
da assinatura do contrato. A segunda parcela dessa compra foi feita no meio do ano passado, em outubro do ano passado, um aporte no valor de 120 milhões de reais. E um empréstimo ponto 70. A outra parte em setembro de 2022, logo após a compra da Vasco da Gama SAF. E a terceira parte no ano passado, mesmo aporte no valor de 120 milhões. Dois aportes de 120, um empréstimo ponto 70, os valores somados 310 milhões, que representam 31% das ações hoje da Vasco da Gama SAF. Esse valor, essas ações, pertencem à ICAP, tudo isso será vendido. E qual é a situação nesse momento? E por que eu estou gravando esse vídeo? Porque hoje, quando a gente colocou aqui no YouTube, né, no nosso canal, um vídeo explicando a situação hoje do Vasco da Gama quanto à venda das ações de uma forma urgente por parte da ICAP, teve um inscrito, que eu não vou nem falar o nome dele porque sinceramente eu não sei, que começou a falar: vocês aí, youtubers, que tem muito esse discurso, né, foram responsáveis por vender o Vasco da Gama, vocês nem Vasco são, vocês só estão aqui pelo dinheiro. Gente, cara, assim, discurso como esse não me chateia, porque eu sei que não é verdade, mas é um discurso chato, porque infelizmente é um discurso que muita torcida compra, muitos torcedores, perdão, compram, de que aqui desse lado a gente vendeu o Vasco para ganhar dinheiro e que a gente estava interessado em qualquer outra coisa que senão no Vasco. Gente, isso é de uma incoerência completamente louca, cara. Assim, eu sinceramente queria trabalhar com tudo, menos com isso daqui. E é a realidade. É muito desgastante, é muito exaustivo, é muito chato às vezes você ficar falando sobre Vasco e ter que ouvir coisas como essa. Não é fácil, gente, ficar aqui de frente recebendo tanta pancada como a gente recebe. E durante, pelo menos, esse período recente, falamos sobre tanta coisa ruim que aconteceu com o nosso Vasco. Esse ano de 2024 está sendo um ano tranquilo. Mas no ano passado, você, torcedor vascaíno, quando viu o Vasco naquela situação quase caindo, você tinha por opção simplesmente parar de acompanhar o Vasco, virar as costas para o Vasco da Gama, deixar o Vasco de lado e seguir a sua vida normal. Nós que estamos desse lado não temos essa oportunidade. A gente respira o Vasco no dia a dia. Você tem a opção de, se estiver estressado com o Vasco, deixar o Vasco de lado e só acompanhar o Vasco quando o Vasco jogar. A gente não tem essa opção. E tem gente que diz aí que a gente não ama o Vasco. Cara, a gente ama o Vasco até demais. Até demais. Essa é a grande realidade. Enfim, e aí, por incrível que pareça, esse comentário me fez despertar. Porque assim, sim, a gente vendeu, a gente comprou o barulho do grupo norte-americano. Sim, a gente comprou o barulho da gestão Jorge Salgado em até certo ponto da venda do Vasco da Gama. Mas assim como nós, em grande maioria, compramos esse barulho, 90% da torcida também comprou o barulho e todos eram de acordo. O Vasco precisa ser vendido. Uns por alguns motivos, outros por outros motivos. Uns acreditavam que o Vasco da Gama deveria ser vendido porque não haveria mais uma chance de recuperação financeira através de um modelo associativo, sem uma injeção financeira de alguém externo, de um grande investidor, de um grande comprador. Outros acreditavam que o Vasco até tinha sim soluções financeiras para se recuperar, mas acreditavam que o modelo associativo era uma massa tão falida quanto da política extremamente ridícula do Clube de Regatas Vasco da Gama, que acreditavam que a venda seria a melhor opção para que exatamente a política não influenciasse mais o dia a dia do futebol cruzmaltino. Você aí do outro lado, pode ser que tenha sido contra, pode ser, mas eu te garanto que se esse vídeo, e vai ultrapassar 10 mil visualizações, porque os nossos vídeos ultrapassam, no máximo 100 pessoas, aliás, nem 100, 50 pessoas, vão me dizer que eram contrárias à venda. Porque a grande maioria era completamente a favor. Uns por uns motivos, outros por outros. Mas eram a favor. E viu uma esperança de recuperação do nosso Vasco. Porque eu não sei se você lembra, meu amigo. Porque eu não sei em que mundo você tá. Mas antes da venda, o Vasco da Gama era um nada pro futebol brasileiro. Um nada pro futebol brasileiro. Esse ano, estamos comemorando por estarmos na semifinal de uma Copa do Brasil. Sabe quanto tempo depois de não estarmos disputando uma semifinal?
13 anos. Então não me venha falar agora que a venda foi ruim para o Vasco. Então não me venha falar agora que a 777 foi ruim para o Vasco. Porque antes o Vasco da Gama ele não se sustentava sozinho. Antes, assim, com todo respeito, se hoje tá ruim, antes estava muito pior. Antes estava muito pior. Talvez, é claro, e eu tenho convicção, se o Vasco não vendesse para a 777, nós estaríamos hoje numa situação 1000 vezes melhor. Mas por incrível que pareça, a venda foi positiva sim, e eu fiz questão de abrir a internet e procurar para trazer a vocês não apenas o que eu acho, mas para trazer a vocês o que números dizem. E aí eu fui dar uma olhada, primeiramente na tabela do Campeonato Brasileiro de 2018. Porque a gente em 2017 consegue uma classificação para uma Libertadores em 18, através ali de um trabalho mágico do senhor Zé Ricardo, que conseguiu fazer milagre com aquele elenco. Não sei se vocês lembram como era o elenco do Vasco, mas a gente tinha Paulão, a gente tinha o Anderson Martins, que jogou ali o último ano bom da sua carreira. A gente tinha Madison, aliás, Gilberto na lateral direita, que hoje é reserva do Bahia. A gente tinha na lateral esquerda... Cara, eu não vou conseguir me lembrar. Henrique na lateral esquerda. Henrique na lateral esquerda. O time do Vasco, meu amigo... Eu vou ver aqui a escalação da última rodada daquele ano de 2018. Não tem problema não. O Vasco e Chapecoense... Aliás, esse foi 2019. 2019. Vou ver aqui a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Porque muito torcedor vascaíno acha que era tudo maravilha antes do Vasco transformar em uma SAF. O Vasco fecha a rodada no ano de 2018 contra a equipe do Bahia. Não, não é contra a equipe do... Enfim, vamos seguir aqui, né? O Vasco tinha como volante Jean. Vou lembrando, Jean, o Pitbull. O Vasco tinha o Nenê no meio campo, que realmente estava conseguindo desempenhar um excelente futebol. O Nenê era um capítulo à parte aí no elenco cruzmaltino. O Vasco tinha um elenco muito limitado. Matheus Vital. E aí o Vasco chega à Libertadores de 2018. O Vasco fecha esse 2017 com o Zé Ricardo. E chega a uma Libertadores de 2018 completamente mal. Passando vergonha. O Vasco ele passa vexame naquela Libertadores de 2018. Vexame. O Vasco toma uma goleada na pré-Libertadores pelo placar de 4-0. Quase eliminado na pré-Libertadores. E chega numa fase de grupos com Racing, Cruzeiro e Universidade Católica do Chile. Passa vergonha. Fecha na terceira colocação. Com salários atrasados, tudo atrasado. E fecha o ano de 2018, se a gente olhar para a classificação do Campeonato Brasileiro, quase sendo rebaixado. O Vasco fecha o ano de 2018 na 16ª colocação com 43 pontos, sendo que abaixo do Vasco tinha Vitória, Sport, América Mineiro e Paraná. Foram os 4 rebaixados. E o Sport sendo o 17º com 42. Então o Vasco ele quase cai para a Série B já no ano de 2018. Já no ano de 2018, o Vasco quase cai. Lembrando que o Vasco cai em 13, o Vasco cai em 15 e quase volta a cair em 18. Mas para muitos a SAF foi um problema. E aí, fecha o ano de 2018 quase caindo, entra para o ano de 2019. Olha como diz a matéria do UOL no final de 2018. Sem grana por grandes reforços, Vasco mira até 15 jovens no elenco em 2019. E a matéria segue. Com poucos recursos, o Vasco terá que se reforçar de maneira pontual para 2019. Algumas soluções, porém, poderão surgir sem custos e de dentro do clube. Os pratas da casa. E aí fala de Moreste, que a gente não sabe mais onde está, Bruno Ritter, Rafael França, Miranda, Hugo Borges, Lucas Santos, Thiago Reis. Gente, pô, pelo amor de Deus. Esse é o ano de 2018 do Vasco. E aí o Vasco da Gama ele entra em 2019. O Vasco entra em 2019 e faz um Campeonato Brasileiro também quase caindo para a Série B. O Vasco se reforça em 2019 o Vasco se reforça exatamente, né, em 2019 com os seguintes nomes. Olha só, meu amigo. Richard, Marquinhos, Valdívia, Rossi, Marcos Júnior, destaque do Bangu, Bruno César, vindo de Portugal, Sidão, Cáceres, Danilo Barcelos e Lucas Mineiro. E aposta em alguns jovens. Além disso, também contrata jogadores como lateral direito Cláudio Wink. E fecha o ano de 2019 exatamente na 12ª colocação, se livrando também na reta final. Com 49 pontos,
vendo um Cruzeiro caindo com 36, foi a menor nota de corte aí desses últimos anos do Brasileirão. Mas o Vasco quase cai também para a Série B. 49 pontos. O Campeonato Brasileiro de hoje com esse time caía. E aí o Vasco entra em 2020. E aí olha o que diz a matéria do Vasco entrando em 2020. A gente acabou de ler uma matéria falando que o Vasco não tinha grana para reforço e tinha que apostar nas pratas da casa. E aí o Vasco entra em 2020 com o seguinte momento. Abre aspas. Vasco tem clima de insatisfação com salários atrasados na pré-temporada. Os jogadores do Vasco se representaram nessa quarta, dia 8 de janeiro, para o início da pré-temporada de 2020. E embora cumprissem todo o cronograma, o grupo segue insatisfeito devido aos salários atrasados e pelas promessas não cumpridas da diretoria em quitar todos os débitos antes do término de 2019. Quando ainda estavam de férias, alguns atletas demonstraram incômodo com a situação de maneira subliminar. Olha aí, meu amigo, a situação. Germancano, que era o grande destaque ali do Vasco da Gama, não sei se vocês lembram, mas o ano de 2021 ele prossegue exatamente da mesma maneira. O Vasco contrata o Cano em 20, ele quase não fica para 2021 por isso. Quase não fica para 2021 por isso. E aí a gente vê a matéria do GE. Com poucas saídas e poucas novidades, Vasco inicia 2020 com dificuldade por reforços. E aí o Vasco, o que acontece em 2020? Ele cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele cai para a segunda divisão. O próprio Abel Braga, que era o técnico do Vasco no início de 2020, ele fala assim, ó, está um pouquinho complicado. São problemas sérios, mas não são exagerados. Todos os problemas aqui estão sendo administrados e sendo controlados. Nós não vamos fugir daquilo de característica que o jogador precisa ter para cair no agrado da torcida. Não vamos fugir disso, mas não vamos fazer loucura. Aquilo que vier, a margem de erro tem de ser muitíssimo pequena. Se puder ser erro zero, melhor ainda. Essa era a situação, meu amigo. Essa era a situação. O Vasco ele fazia a pré-temporada aqui no Brasil, salvo engano em Atibaia. Muitas das vezes, se a gente olhar as cenas lamentáveis, era jogador dando entrevista coletiva em mesa de bar. Era a gambá comendo café da manhã. Era um clube que não tinha dinheiro para pagar a alimentação de jogadores, meião de atletas. E aí as pessoas esquecem o que era pré-SAF. A SAF foi uma cagada, foi total. Mas a associação era algo que infelizmente não tinha mais como no Vasco. Pelo menos com as diretorias que tínhamos à nossa disposição. Talvez se o Pedrinho chegasse um pouco antes, a situação poderia ter sido melhor. Talvez. Mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta, não vou ficar no talvez, eu vou ficar naquilo que eu vi. E aí você hoje reclama que a SAF era um problema, foi um problema, que não era para ter vendido, e você está sendo engenheiro de obra pronta sim. Que nitidamente, meu amigo, há um Vasco pré-SAF e um Vasco pós-SAF. Se não foi 100% como imaginávamos, ok. Foi 50%, 30%, que é uma vergonha a venda para o grupo norte-americano. Tem muita coisa errada nesse contrato. E vai abrir, isso vai cair. Isso vai ser mostrado, que eu quero dizer. Mas mesmo assim, mesmo sendo cagado, foi melhor do que antes. A gente fica 2 anos seguidos na Série B, gente. Não sei se vocês lembram. Vasco cai em 20, fica em 2021 e quase não sobe em 22. Mas vira a chave. Logo no primeiro ano de SAF, o Vasco vira a chave. O Vasco no ano passado, ele faz uma pré-temporada na Flórida. Teve a PixBet Tour. O Vasco esse ano ele faz a pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai. O Vasco vira a sua chave. O Vasco, que a gente acabou de ler aqui a vocês, que em 2019 e 2020 deixou muito bem claro que não tinha grana para contratar. O Vasco, que em 2021 ele abre o ano, ou em 2021 ou 2022, acho que 2022, com o Zé Ricardo sob o comando do Vasco da Gama, é 2022. O Carlos Brasil falando em uma entrevista coletiva. E o Zé Ricardo falando também em uma coletiva que o Vasco era a garota feia da festa. Que ninguém dava mole. Ou seja, era uma garota, era um clube que não tinha grana para investir. Esse era o Vasco da Gama. Que não tinha ninguém para se contratar porque não tinha grana para contratar. Que atrasava salários. Hoje a gente não ouve mais isso. Esse Vasco associativo hoje se tornou um Vasco que mesmo aos trancos e barrancos, mesmo com uma gestão horrorosa, tem 276 milhões de reais investidos em 5 janelas, em 2 anos e meio, gente. Em 2 anos e meio são 276 milhões de reais. 44 reforços. 44 reforços. É o Vasco da Gama que pagou por João Vitor, que pagou, tô citando bons jogadores, tá? Que pagou por Léo Jardim, que pagou por Lucas Piton, que pagou por Jair, que pagou por Paulinho Paula, que pagou por
Coutinho, que pagou por Payet, que pagou por Adson, que pagou por Pablo Verratti. Quando que o Vasco Associativo teria grana para fazer isso, gente? Bota a mão na consciência. E teve erros durante o percurso. Mas o Vasco investiu no Pedro Raul, por exemplo, que hoje não é um jogador bom, mas que todo mundo ficou empolgado no ano passado, quando o Vasco tira o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do Goiás, pagando 12 milhões de reais por ele. Todo mundo ficou empolgado no ano passado, quando o Vasco ele contratou o Luco Orejano, que era a promessa do Verisaft na Argentina, e a gente tá vendo como tá dando certo lá nos Estados Unidos. Então não me venha com esse papo de que a SAF foi um problema. Não me venha ser engenheiro de obra pronta hoje, quando a gente aborda o tema da venda da 777, falando que nós somos responsáveis pela venda do Vasco, o grupo norte-americano. Se você também apoiou a venda, e nitidamente a venda foi boa. Foi boa. Porque mesmo com tantas cagadas feitas pelo grupo norte-americano, pela gestão de Jorge Salgado, há um Vasco pré e pós-SAF. Há um Vasco pré e pós-SAF. A 777 Partners ela não entrega nem 30% daquilo que deveria entregar. E mesmo não entregando é melhor do que as porcarias. E assim, as porcarias que estavam no Vasco da Gama antes dessa venda. Então assim, eu acho que nitidamente, depois de tudo que eu trouxe aqui, é bom para você acordar um pouco e ver que há um Vasco pré-SAF e há um Vasco pós-SAF. Há um Vasco antes da venda e há um Vasco depois da venda. A venda entregou tudo o que nós queríamos e esperávamos? É claro que não. Mas pelo menos o fato de vender o Vasco da Gama, ele traz ao futebol do clube uma estabilidade que não se tinha antes da venda. Traz ao futebol do clube um respiro, uma moral no mercado que o Vasco não tinha antes da venda. Traz ao futebol do clube uma tranquilidade de salários em dia que o Vasco não tinha antes da venda. E tudo mais. E tudo mais. A venda foi boa? Não. Não foi boa. Para o grupo norte-americano, a venda foi horrorosa. A gente está vendo o problema que está dando. Mas com tudo, é melhor a venda, foi melhor ter vendido do que se não vendessem. Tenho certeza que hoje, nesse momento, dia 7 de outubro de 2024, se lá no mês de 2022 não há venda, a gente estaria ainda na Série B do Campeonato Brasileiro, como estaríamos naquele momento que fomos vendidos. Ou talvez nem na Série B. Na Série C, na Série D, na Série E, não sei, meu amigo. Eu sei que o Vasco naquele momento ele estava passando por uma queda livre. O Vasco no mês de 2022 ele estava indo em queda livre. Queda livre. Pelo menos a SAF deu uma respirada, ó. A gente está assim, hoje a gente está assim. O gráfico, ele tá reto. De queda livre tá reto. A gente não subiu. Passou longe de subir. Mas estamos aqui. É melhor estar assim do que tá assim. A gente espera que agora, ou com um novo comprador, ou permanecendo aí com o Pedrinho, sobre o comando das ações, esse gráfico possa dar uma subida. Mas essa é a minha opinião. Deixa aí, é claro, a sua também nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, te peço aí para você nos seguir, nos ajudar, compartilhar o nosso vídeo, fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso trabalho, porque nós contamos muito com a ajuda e o apoio de todos vocês. Show? Vambora então, Vascão. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, é claro, saudações vascaínas.